Esse refazer o manto da Célia, para mim é como se fosse o fazer literário mesmo, né? Porque quando a gente escreve história, escreve literatura, a gente está refazendo criando o nosso mundo, nossa própria história. Eu acho que ela queria fazer um pouco disso também quando ela refaz esse manto. Ela estava ali se conectando com seu passado, com sua história, com a história do povo tupinambá, e para mim esse encontro é muito especial. Na verdade, acho que a gente se encontrou no livro. Eu li o primeiro livro, Torturado, e aí eu falei, gente, isso aqui é parente. Eu li o livro e vi um parente. Falei, não, isso é um tupinambá. Salvar o Fogo já é uma história que tem uma relação mais pessoal, mais afetiva comigo, vamos dizer assim, porque uma parte da minha família paterna, nasceu e se criou às margens do Rio Paraguaçu, ali na região de Maragogipe. Enquanto eu escrevi o romance, eu cheguei à história da Célia Tupinambá, que não é muito diferente da história de outras mulheres, né, de outras pessoas que têm tentado, assim como eu, dar um sentido à sua existência, a compreender suas origens, né? E a história da Célia é fascinante. Eu tive contato com a história da Célia na pandemia, durante a pandemia. E foi um momento que ela simplesmente utilizou todo o conhecimento que ela tinha para recriar uma peça que ela encontrou nos museus da Europa, mas que pertencia ao Brasil, pertencia ao nosso povo, né? Pertencia ao povo tupinambá. E ela simplesmente ela decide, eu não vou mais esperar. O manto é feito por mão de mulheres. O manto é portado por mulheres, né? Então, você vê tudo isso na sua frente e ele afirmando para você, né? Então, é um momento de um conhecimento que a gente não sabe explicar bem. Essa decisão da Célia de refazer o manto é mais importante que o próprio manto, porque ela se apropria da própria história e dá um sentido, um significado a tudo isso. A história de Salvar o Fogo segue um pouco o caminho da Célia Tupinambá. E chega o momento que a Luzia, depois de fazer o manto, quando ela se cobre do manto, ela não está apenas vestida como seus antepassados. Ela simplesmente se apropriou da história e deu um novo sentido, um novo significado à sua vida. Eu acho que a trajetória da Luzia espelha um pouco, nesse momento, a trajetória da Célia Tupinambá também. A Célia eu encontrei no ano passado, encontrei aqui em Mucugê. Eu só tinha notícia da Célia pelas notícias, não era nem notícia em grandes noticiários, né? É porque eu me interesso pela história indígena. Ah, ela chegou aqui. E nosso primeiro encontro foi aqui, foi um encontro tão poderoso, tão bonito. Quando ela faz o manto e que ela põe o manto, eu achei incrível aquilo, né? Porque eu acho que o que Luzia tinha que fazer mesmo era dar asa para os seus filhos. Meu parente... Foi a Fligê que semeou isso, que promoveu esse encontro, que depois se replicou em outros lugares, né, Célia? E esse encontro foi muito forte, potente, porque ajudou a ecoar a voz do manto. E eu queria te dizer que o manto já está aqui em terra brasileira. Está no Museu Nacional. Acho que sem você, dificilmente esse manto estaria aqui, neste momento, né? Ah, se não essa escuta, se não tem você lá interessado, incomodando, pedindo para ver como é que ele é feito. Você fez isso muitas vezes, não foi? E faziam, ver o avesso do manto. Falei, quero ver o depois você, na pandemia, refaz esse manto, né?
Acho que sem nada disso a gente não teria esse manto de volta. Né? Não, sem esse movimento que é a linguagem da arte, para reativar esse fragmento da memória das pessoas e as pessoas entender que ele tem um patrimônio e as pessoas que é tão frágil, né? E aí o manto vai despertar isso, vai chamar atenção para isso. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres magés? Aí cadê os embaixadores? Aí os tradutores? Porque o tradutor nessa história, ele é fundamental. É ele quem vai fazer a transição e o entendimento para a sobrevivência em massa da população. E aí, sem isso, a gente não existiria. Então, vamos agregar aí mais um algodãozinho. Com uma semente certeza. de Continuar abelha. refazendo esse manto, né? Exatamente. Que é o manto da história, né? Continua. Continua esse fio. Eu agradeço muito. Eu que agradeço a você. Sem você, Luzia não seria Luzia também. As mãos ásperas seguraram a enxada e desceram à terra, chispando fogo junto a seu corpo humilhado. Se daquele chão não brotava urtiga nem capim-navalha, muito menos nasceria batata, inhame, aipim para alimentar a família. Mas precisava trabalhar com sofreguidão, com raiva, com ódio. Afinal, era a terra o animal a lhe devorar os anos, e a cada golpe ele devolvia o recebido. Para aquele homem sem futuro, a terra era tão rara quanto o ouro que diziam existir a caminho da serra. Era ainda pior, o ouro não se via em todo canto. O metal não habitava o mundo de uma maneira tão ostensiva quanto a terra. Para a certeza da desgraça de sua gente, a terra não apenas estava em todo canto, em todo lugar. A terra era o canto, era o lugar, e sem este chão não haveria vida para ninguém. Dos pássaros às aves, dos ricos aos pobres. Nem mesmo os montes se sustentariam em pé, e os rios morreriam antes mesmo de correr.